Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Um feliz Dia das Mães para você que nos assiste, mamãe. Que o Senhor abençoe você nessa noite de uma maneira poderosa e tremenda. Que os louvores venham encher a tua casa, que você possa ter uma experiência com Deus sobrenatural, que a palavra dele venha entrar no seu coração e gerar transformação, gerar crescimento, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo 1. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo, do versículo 1 até o versículo 6, esse Salmo que declara o caminho do justo, o caminho daquele que escolhe caminhar com o Senhor, o caminho daquele que desfruta da presença do Senhor em cada detalhe. Eu quero começar esse culto declarando para você nessa noite, o cuidado do Senhor não falta sobre a sua vida. Se você tem caminhado com Deus, se você tem buscado servi-lo, se você tem buscado viver em obediência, se você tem buscado ter uma vida de proximidade com Deus, eu quero dizer isso para você, não falta cuidado do Senhor sobre você. Eu quero começar esse culto convocando você a adorar o Senhor com alegria, na certeza de que Ele nos ama, de que Ele tem nos guardado e Ele está conosco. Vamos fazer aqui a leitura do Salmo 1, versículo 1 até o versículo 6, da palavra do Senhor, que declara assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós que vivemos com o Senhor, você que tem vivido em comunhão com Deus, a palavra do Senhor nos declara: você é como uma árvore plantada junto às águas, aonde a água passa a todo o nutriente que a árvore precisa para crescer, a todo o nutriente que a árvore precisa para permanecer e para frutificar. Nada falta nesse tempo sobre as nossas vidas. Que o cuidado de Deus seja real e presente sobre você, que você tenha prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na revelação dos céus, e que em nome de Jesus você possa desfrutar disso também. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós temos um momento de oração agora. Quero pedir que você coloque uma de suas mãos sobre o seu coração, junto aí com a sua família. Apresente agora o seu coração ao Senhor. Antes de mais nada, antes de adorá-lo, apresente seu coração a Ele. Peça: Senhor, que o meu coração nessa noite seja um altar edificado ao Senhor, que seja, Senhor, um coração aberto para a ação do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos a Ti agora a vida de cada filho e filha que Te assiste nesse momento, que louva o Senhor nesse momento, se prepara para oferecer adoração. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos esse culto, que seja, Senhor, um tempo maravilhoso, que seja, Senhor, um tempo de derramar da Tua glória, de derramar da Tua graça, de renovação sobre as nossas vidas. Senhor, eu Te peço, toma nas Tuas mãos a vida, Senhor, de cada ministro nessa noite, a vida, Senhor, do Lucas, do Tiago, do Isaac. Toma, Senhor, e usa para o louvor da Tua glória e do Teu nome. Senhor, nós Te pedimos a Tua bênção, que a adoração venha fluir e que venha, Senhor, ser agradável a Ti, que nós possamos nessa noite desfrutar da Sua presença. Toma nas Tuas mãos, Senhor, também a vida de cada mãe que nos assiste. Muito obrigado, Senhor, pela vida das Suas filhas. Continue, Senhor, derramando da Tua unção, derramando
derramando da tua graça, em nome de Jesus. Nós apresentamos as nossas vidas a ti como um sacrifício agradável, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Oh, aleluia. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Mais uma vez. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero te ver, Senhor. Só quero ver você. 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 Nós só queremos te ver, Senhor. Se faça presente, Pai, em nosso meio. Caminha, Pai, entre nós, Senhor. Tu tens liberdade, Pai. Tu és santo, 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 Deus. Nós precisamos totalmente de Ti, Senhor. Só queremos o Senhor, só queremos o Senhor todos os dias de nossas vidas. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Diga santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, não há outro igual.
glória, Deus. Tu és santo, 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 Deus. Nós declaramos isso, Pai, nesse momento. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro, ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a tua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro, ouço teu sussurro na brisa que vem ao amanhecer. Na dança do mar, ouço a tua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar
Glória a Deus. Toda a criação louva o nome do Senhor. Toda a criação, toda a criação. Cada batida do nosso coração, Senhor, seja um hino de adoração ao Teu nome. Senhor, que o levantar dos nossos braços seja, Senhor, adoração ao Teu nome. O fechar dos nossos olhos, o dobrar dos nossos joelhos. Toda a criação louva ao Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos e Te engrandecemos. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo de cânticos de louvor. E Te pedimos, Senhor, prepara-nos agora para receber da Tua palavra. Trabalha, Senhor, o nosso coração para ser terra fértil para essa semente, terra preparada. Toma nas Tuas mãos cada pessoa que nos assiste, cada casa, cada família. Senhor, eu Te peço agora, derrama de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com aquilo que o Senhor tem para liberar. O Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa. Que essa palavra seja palavra de alimento para cada uma dessas vidas. Que não seja a palavra do homem, mas palavra de Deus pregada aqui nessa noite. Senhor, eu apresento a minha vida diante do Senhor e Te peço a Tua bênção. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em Esdras. Livro de Esdras, capítulo 3. Nós vamos meditar nessa palavra nessa noite. O tema dessa mensagem é um altar e grandes obras. Um altar e grandes obras. Você que está aí, anote aquilo que o Senhor for falando com você. Vai anotando tudo aquilo que a palavra for te orientando. Que nessa noite seja uma noite de altares erguidos, altares firmados, altares estabelecidos em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor em Esdras, capítulo 3, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 13, capítulo 3 é um capítulo pequenininho, e nós vamos ler esse capítulo inteiro, e que a palavra, ela venha encontrar lugar no seu coração. Afaste de você agora toda distração, para que você possa estar ligado naquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Esdras, capítulo 3, versículo 1, a palavra declara assim: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e todos os irmãos, e edificaram o altar de Deus, o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e, apesar de estarem sob o temor dos povos e de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram ao Senhor a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. E desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Versículo 7. Então
deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida e bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano depois que eles voltaram da casa de Deus em Jerusalém, e no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos à obra, e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadab e os seus filhos, seus irmãos, os levitas. Versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as suas vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Que a palavra do Senhor, ela venha ser bênção aos seus ouvidos, atingindo o teu coração e mente, em nome de Jesus, amém. Amados, como eu falei aqui no início, o tema, repito, para você anotar aí: um altar e grandes obras. Um altar e grandes obras. Para você que ainda não está ambientado, deixa eu te colocar aqui na história, te inserir na história, para você entender melhor o que a gente acabou de ler. O povo de Israel, o povo de Deus, recebeu uma promessa de terem uma terra para morar, e eles receberam de Deus essa terra. E quando o Senhor colocou o povo naquela terra, fez com eles uma aliança, e naquela aliança contemplava bênção para a obediência e maldição para a desobediência. O povo começou a desobedecer, a pecar. O Senhor levantou profetas para exortar o povo, porém o povo não deu ouvidos aos profetas, e foram então levados cativos para o exílio na Babilônia. E aí chegamos agora a esse texto, porque dado o momento, quando cumpriu o tempo deles lá na Babilônia, o Senhor permitiu que muitos deles voltassem para Jerusalém, para reconstruírem os muros e o templo do Senhor. Essa é a história, e chegamos até aqui. Esse texto que a gente acabou de ler, ele nos apresenta um desafio diante daquelas pessoas. Quando eles chegaram até Jerusalém, o que eles viram ali foram ruínas. O que eles viram ali foi uma cidade totalmente destruída. O que eles viram ali foi o templo do Senhor totalmente despedaçado, quebrado, jogado ao chão. Eles chegaram e a visão que eles tiveram foi uma visão de ruínas. E aí interessante, porque Esdras e Neemias, eles contam a mesma história, só que alguns detalhes Neemias dá uma ênfase maior e outros Esdras dá uma ênfase maior. E aí nós vamos focar aqui nesse texto aqui de Esdras que a gente acabou de ler, que nos ensina muito sobre grandes obras. Todos nós que estamos aqui agora ouvindo essa palavra, estão inseridos numa grande obra. Você faz parte de um povo levantado para uma obra grandiosa que o Senhor tem feito nessa geração.
Nós estamos nesse tempo recebendo palavra, nós estamos recebendo instrução, e o Senhor tem preparado a nossa vida para servir melhor, para servir com poder, para servir com autoridade. Conforme nós fomos ministrados semana passada, na igreja do Senhor não há incapazes, não há incapazes. O Senhor capacita os seus, o Senhor prepara os seus, e eu quero falar um pouco sobre esse tema. E aí o primeiro ponto, anote aí o primeiro ponto dessa mensagem, o primeiro tópico: unidos no mesmo fundamento, unidos no mesmo fundamento. E aí eu quero ler com você aqui novamente o versículo 1, o versículo 1 diz assim: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Agora preste atenção nesse detalhe: o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Agora eu vou fazer um negócio que faz tempo que eu não faço. Dá uma cutucada aí quem está do seu lado aí, repita assim, ó: como um só homem. Você que não gosta, de repetir, eu não gosto não, eu sempre até brinco, olha, quando eu faço isso eu faço a contragosto. Mas cutuca aí quem está do seu lado e repita assim, ó: como um só homem, como um só homem. Dentro de casa pode, depois você lava a mão aí, está tudo certo. O povo se reúne como um só homem em um lugar. Imagina você, amado, você chega no meio do povo, num lugar devastado. Você chega com uma esperança, com um ânimo para fazer aquela grande obra, só que a realidade ela assusta. Quando nós recebemos uma missão de Deus, nós vivemos essa experiência. O Senhor fala: olha, eu vou te mandar para o lugar tal, eu vou te mandar para fazer tal coisa. E aí no primeiro momento, aquela palavra ela enche o nosso coração de alegria, Você que já teve uma experiência com Deus aí num culto, numa vigília, não sei, num culto de jovens, pensa aí, quando alguém é levantado e fala: olha, o Senhor tem uma obra assim, assim, assim para você, ou através da palavra o Senhor se revela de maneira cristalina diante de nós, revelando o propósito. O primeiro momento, a primeira reação é uma alegria que enche o nosso coração. Meu Deus, Deus tem uma missão para mim, apesar que alguns se assustam também, mas o primeiro momento a gente cria expectativa. Só que quando nós chegamos até a realidade às vezes ela é pior do que aquilo que a gente já desenhou na nossa cabeça. A gente chega diante ali daquele desafio e opa, peraí, eu não vou dar conta disso não, eu não vou dar conta de fazer isso aqui, a situação está muito calamitosa. Só que aí entra a importância de estarmos juntos, aí entra a importância de estarmos o quê? Aliançados. E a palavra aqui revela que o povo chega ali, se estabelece ali, e eles se reúnem como um só homem. Nós precisamos entender que nós estamos firmados, ou precisamos estar firmados num mesmo fundamento. Repare bem aqui uma coisa: eles não estavam unidos no mesmo ânimo, numa mesma emoção. Sabe por que não é isso? Porque ânimo passa, emoção passa. Eles estavam firmados em algo que não passa. Eles estavam firmados na fé que o Senhor havia feito e aliançado com eles ali, uma aliança. Se você ler aqui no versículo 2, no final, vai dizer que eles estabeleceram sacerdotes de acordo com o que escreveu Moisés. Se você chegar comigo no versículo 10, você vai ver que eles entoam a adoração ao Senhor de acordo com o que revelou Davi, rei de Israel. Ou seja, eles estavam aliançados com aquilo que foi firmado lá no passado com o povo deles. E hoje nós também estamos aliançados numa mesma aliança com Cristo Jesus. Se Moisés deu instrução, e preste bastante atenção nisso, Moisés deu instrução para o povo sobre o seu sacerdócio, sobre a função do sacerdote, do levita. Davi dá instrução para o povo sobre a adoração. Jesus também nos ensina a respeito dessas coisas. Quais que são as instruções de Jesus para nós? E aí eu posso citar uma, por exemplo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, que por minha causa
os insultam e os perseguem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esse é um dos fundamentos da aliança que nós temos em Cristo. Bem-aventurados, irmãos, nós somos bem-aventurados, nós estamos juntos nessa aliança, nós estamos juntos nessa promessa. E aí essa aliança, ela nos dá promessa e nos dá responsabilidade. Promessa de que nós teremos justiça, promessa porque nós teremos bênção de Deus, promessa porque nós teremos presença do Senhor em nós. Promessas, só que ela também nos dá responsabilidades. E aí eu quero destacar aqui 3 bem-aventuranças que eu citei aqui, só para você entender um pouco. Por exemplo, a palavra fala sobre os mansos. Eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas eu quero repetir mais uma vez. O que é mansidão à luz da palavra do Senhor? Mansidão é a capacidade que o Senhor nos dá de sofrer uma perversidade, de sofrer uma maldade, mas não se tornar um perverso. Mansidão é a capacidade que o Senhor nos dá para não absorver essas coisas que nos atingem. Outra coisa que fala aqui, bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso na Bíblia, ele tem uma relação, a palavra misericordioso tem uma relação com uma outra palavra, que é a palavra útero. A palavra útero, a raiz dessa palavra é a mesma da raiz da palavra misericordioso. Ou seja, o misericordioso é aquele que carrega pessoas consigo, é aquele que levanta o que está caído e carrega com ele. Nós temos uma responsabilidade de cuidado. E aí eu quero trazer à memória especialmente uma outra coisa que faz parte dessa aliança que temos com Jesus, que é lavar os pés uns dos outros. E agora eu quero dar uma palavra especial para você da clã da nossa igreja. Você lembra que no começo do ano, nós tivemos uma experiência aqui com relação a lava-pés? Quero compartilhar com os demais para poderem entender. Quando nós chegamos aqui na igreja metodista em Freguesia, eu e a minha esposa estávamos nos preparando para a primeira reunião com a liderança aqui. E o Senhor colocou no nosso coração o seguinte: a primeira reunião não vai discutir nenhum assunto de agenda, a primeira reunião não vai discutir nenhum assunto de finanças, a primeira reunião não vai discutir nenhum assunto de atas, não vai se falar de rol de membros, não vai se falar de nada disso. A primeira reunião vai ser de ministração, a primeira reunião vai ser de comunhão, a primeira reunião vai ser o lança-estaca do alicerce daquilo que vai ser realizado depois. Eu falei, amém, Senhor, vamos nessa. E então o Senhor nos deu a direção de fazer uma ministração de lava-pés. Toda a clã estava aqui reunidas, e nós fomos lá para frente da igreja, montamos ali tudo, cadeiras, para lavar os pés uns dos outros, e lavamos ali. E aí quando as coisas vão acontecendo ao longo do ano, a gente vai entendendo certos mistérios de Deus, certas coisas que Deus faz conosco. Liderança, nós precisamos lembrar que o nosso compromisso, o fundamento em que estamos inseridos é de servir uns aos outros. Nós temos um compromisso de continuar a lavar os pés uns dos outros. O fato de estarmos isolados fisicamente não anula esse compromisso, essa aliança que Deus fez conosco. A aliança que nós temos com Jesus é uma aliança de lavar os pés, é uma aliança de cuidado. Eu lembro que ao longo desses dias eu ouvi 2 vezes essa ilustração, dizendo o seguinte, que todos nós estamos debaixo de uma mesma tempestade. Todos nós agora estamos debaixo de uma mesma tempestade, porém em barcos diferentes. Eu ouvi essa ilustração 2 vezes. Uma foi de uma irmã aqui da igreja e uma outra foi de um outro irmão de uma outra igreja. E eu parando faz sentido realmente, porque nesse período que a gente está atravessando, cada um está atravessando de uma maneira. Mas nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar todos no mesmo barco. Nós precisamos estar todos atravessando nesse mesmo barco de servir, de amar, de cuidar. Nós precisamos, amados, estar atentos às necessidades uns dos outros, para que nós possamos, como diz o texto aqui em Esdras, estar todos juntos como um só homem. Sabe o que está falando aqui? Unidade de propósito.
nós temos uma unidade de propósito, independente do ministério que você tem, independente daquilo que o Senhor deu para você fazer, o nosso propósito é o mesmo. O nosso propósito é engrandecer o nome do Senhor e cuidar de vidas, ir ao encontro de vidas, ir ao encontro de pessoas. Nós precisamos estar bem lembrados sobre esse propósito que temos. Essa é a primeira coisa que eu destaco aqui nessa mensagem, unidade de propósito. Segundo ponto que eu quero destacar com você, e agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais, firmando o altar. Segundo ponto, firmando o altar. Versículo 3, firmaram o altar sobre as suas bases. Firmaram o altar sobre as suas bases. Agora, uma coisa interessante aqui, presta bastante atenção nesse detalhe também. O povo chega em Jerusalém. Quando eu li Neemias, a impressão que eu tenho, Lucas, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, Tiago, é que quando o povo chega, de acordo com o que Neemias fala, parece que eles chegaram, observaram durante a noite e no dia seguinte já começaram a construir. No dia seguinte já pegaram nas ferramentas. Só que Esdras nos dá uns detalhes aqui muito interessantes. No 7º mês, diz o versículo 1, o povo chega e se estabelece. O povo chega e se acomoda na terra, 7º mês. E aí eles vão ficando ali, organizando as coisas, só que não começaram a obra. Não pegaram ferramentas para construir nada. O que a palavra nos revela aqui é que a primeira coisa, depois de estarem todos estabelecidos, antes de construir muro, antes de erguer o templo, eles ergueram altares ao Senhor. Eles ergueram altares de adoração. Ou seja, amados, o que isso nos ensina, o que isso nos instrui, antes de se preocupar em fazer alguma coisa, antes de se preocupar em cumprir algum compromisso, uma agenda, eu preciso ter a preocupação do seguinte: antes do trabalho, eu preciso erguer altares ao Senhor na minha vida. E aí eu pergunto para você, os altares estão edificados na sua vida? Os altares ao Senhor estão edificados no seu coração? Amados, o povo, antes de mais nada, ergueram ali altares sobre as suas bases. E eles não colocaram a mão para trabalhar, repito, adoração. Essa palavra nos ensina sobre a adoração. Nós precisamos estar ligados nesse ponto. E aí talvez você possa ouvir e perguntar assim: pastor, como que eu vou saber se o altar está edificado na minha vida ou não? Se o altar está quebrado ou se o altar está ali edificado? Nós temos aqui 3 pontos sobre isso, e está aqui no versículo número 5. Olha só o que diz aqui no versículo 5. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Quando a gente olha aqui esse versículo, a gente precisa também entender um pouco sobre como era o culto judaico naquele momento, e aí a gente vai tirar a chave para entender esse versículo. Haviam diversos tipos de sacrifícios. Haviam diversos tipos de sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Tinha sacrifício para perdão de pecado, tinha sacrifício de gratidão, tinha sacrifício por adoração ao Senhor, tinha sacrifício para perdão dos pecados da comunidade, tinha diversos tipos de sacrifício. E aqui a palavra nos diz três tipos de sacrifícios que eles realizaram aqui. O primeiro deles fala sobre holocausto contínuo. O segundo fala sobre os sacrifícios das festas, e o terceiro sobre ofertas voluntárias. Cada um desses sacrifícios dá um aspecto, um ponto de um tripé que nós vemos aqui de uma espiritualidade saudável nesse texto. O holocausto contínuo, sabe o que é? É um sacrifício para perdão de pecados, arrependimento. O primeiro aspecto da nossa adoração ao Senhor, do altar que é erguido ao Senhor na nossa vida, é arrependimento. É a inconformidade com a vida que eu estou levando. É olhar para o pecado e não tolerá-lo. É buscar a santificação. Holocausto contínuo, ou seja, arrependimento contínuo. É viver o tempo todo ao lado do Senhor,
com a certeza de uma coisa: eu sou falho e o Senhor precisa tratar em mim essas mazelas. Eu sou falho, eu tenho dificuldades, o Senhor precisa moldar em mim, porque eu não tenho força para mudar, nós não temos força para mudar, e esse holocausto, amados, é contínuo. Primeira coisa para saber se o altar está erguido na minha vida: há arrependimento, há santificação. Segunda coisa, sacrifício das festas. O Senhor deu ao povo, nós vemos no Antigo Testamento que o nosso Deus é um Deus de festa, nosso Deus é um Deus de alegria, e o Senhor deu para aquele povo várias festas ali, e cada uma daquelas festas ensinava sobre algo que Deus fez no passado na vida deles. Ou seja, sacrifício das festas significa esperança, memória. Esperança porque Deus fez lá no passado, vai fazer agora no presente e vai continuar fazendo na minha vida no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Outro pé da espiritualidade saudável aqui nesse texto, do altar que precisamos levantar para o Senhor, é a esperança de que Deus é conosco, é a esperança de que o Senhor está do nosso lado, é a esperança de que aquele milagre que Ele operou lá no passado me faz lembrar agora no presente que Ele continua comigo. Lembra-se agora de tudo que você viveu, lembra-se agora do chamado, lembra-se agora da experiência, lembra agora de tudo que Deus já fez. As festas aqui nos fazem lembrar sobre esperança. Ele não mudou, Deus não mudou. E quando o povo chega, antes de pôr a mão nas ferramentas, vou pegar aqui uma baqueta emprestada aqui, depois Isaac te devolve. Antes de pegar na ferramenta, no martelo, no serrote, eles festejaram ao Senhor, eles se alegraram na presença dEle. Antes, amados, de se envolver com as agendas, eles primeiro se alegraram na presença de Deus. Adoração. E aí eu desafio para nós, eu como pastor, você ministro de louvor, você intercessor, pensa agora aí no ministério que você exerce, ação social, não sei qual o ministério. Antes de ir para o trabalho, antes de cumprir a agenda, antes de cumprir o compromisso, levante um altar ao Senhor, adore ao Senhor, não deixe de lado. Às vezes a gente fica tão envolvido com todas as agendas, com toda a correria, que a gente se esquece do principal. Aí quando nós não realizamos, não vivemos isso, nós fazemos obras pela nossa própria carne, porque eu passo a depender apenas do meu próprio talento. Aí eu vou pegar o exemplo aqui dos instrumentos, ministério de louvor. Se você não se dedica a um tempo de adoração, se você não ergue um altar ao Senhor na sua vida, você vai chegar, vai pegar aqui o instrumento que você toca e você vai ter ali uma bela performance, mas uma obra vazia. Assim, qualquer outra obra. Eu como pastor, se o altar de adoração ao Senhor não estiver erguido na minha vida, eu posso vir aqui, pregar uma palavra para você, algo bonito, algo agradável de ouvir, algo, só que vai ser vazio, só que vai ser da carne. E o povo aqui oferece sacrifício de festa, esperança, lembrança. Deus fez, Deus faz, Deus fará. E o terceiro e último sacrifício que aparece aqui para nós são as ofertas voluntárias. Oferta voluntária é adoração. Adoração. Vou repetir: holocausto contínuo, arrependimento. Sacrifício das festas, esperança. E o último, ofertas voluntárias, adoração. Adoração. Oferta voluntária, como o próprio nome diz, é algo que vem de dentro, é algo que vem do coração. Temos um coração aqui, né? Deixa eu aproveitar mais uma vez, dar um feliz Dia das Mães para você. Sacrifício voluntário, ele vem de dentro do coração, é algo que vem do Senhor, gerado em nós, e nós oferecemos. Não é um compromisso que eu tenho, opa, quase que derrubou. Não é algo, eu vou fazer porque eu pequei, eu vou fazer porque eu estou com medo, não,
é algo voluntário. Eu vou oferecer porque eu amo a Ele. Eu vou oferecer porque Ele já me deu tudo que eu preciso. Ele me deu vida. E eu ofereço a Ele por amor, de maneira voluntária. Porque eu sou um adorador. E um adorador, nós vemos na palavra, o adorador, ele não é alguém que tem uma performance boa. O adorador, ele não se baseia em performance, ele se baseia em vida. O próprio Senhor Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu estava falando algo na live de quinta-feira, eu quero usar esse exemplo aqui também. Estava assistindo um pastor que eu gosto e ele deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Sabe o que é ter uma vida de adoração ao Senhor? Nós vemos que adoração e serviço está ligado na palavra. Adoração e serviço está ligado em cada detalhe da nossa vida. Quer ver? Quando você está com sede, imagina você está com sede. E fala, Senhor, eu quero água para beber, eu estou com sede. E o Senhor te dá água para você beber. Recebi a água, e aí eu bebo a água. Eu estou com sede, vou beber. Bebi a água, matei minha sede, molhei a garganta. Só que sobrou água, tem água aqui no copo ainda. Só que tem água no meu copo, eu já matei a minha sede, o Senhor me deu essa água. Só que o Lucas está ali, o Lucas está com sede. E aí, então eu vejo o Lucas com sede, ainda tem água aqui para nós. Vem cá, Lucas, chega aqui. Fiquem tranquilos que o Lucas não vai beber água, não. Os irmãos aí, todo mundo assustado, né, Covid. Tem água no copo. E aí o que eu faço? Eu completo o ciclo. O Lucas pega aqui, precisa beber, eu vou pegar um copo que é dele aqui. Finge que é o mesmo copo. Bebi. E agora eu vou entregar para o Lucas. Bebe aí, Lucas. Pode beber. E o Lucas mata a sede. Ciclo completo. Valeu, varão. Se quiser pode levar. Essa daí é tua mesmo. Ciclo completo. Sabe por que às vezes a gente sente um vazio dentro de nós? Em alguns momentos é porque a gente não completa esse ciclo. Há um padrão de espiritualidade mortal na vida de muitas pessoas, que o grande foco da vida delas não é completar esse ciclo. Eu tenho a necessidade, eu clamo ao Senhor, Ele me dá, me mata a necessidade que eu tinha, e aí depois eu sou alguém disponível, pronto para abençoar outro. Só que aí esse ciclo está quebrado, porque eu mato a minha sede, eu mato a minha vontade e vou viver minha vida. Ah, tá bom, agora já cumpri aqui já o meu propósito, graças a Deus vivi o milagre. Amados, nós temos que aprender a viver o ciclo completo. Olhar para aquilo que temos nas mãos, olhar para aquilo que temos na nossa vida, o dom que Deus nos deu, a provisão que o Senhor nos deu, e completar esse ciclo. Viver esse ciclo de maneira completa, 100%. Às vezes, amados, nós estamos sentindo um vazio de algo, porque está faltando servir, porque está faltando cumprir essa última etapa, viver o serviço aos outros, olhar para o lado. Às vezes a gente foca numa espiritualidade que olha só para cima. Senhor, 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 eu quero, Senhor, eu preciso. Só que a espiritualidade também tem o olhar para o lado. Nós precisamos olhar para as necessidades uns dos outros. O adorador, ele serve. E uma outra coisa ainda que eu quero falar sobre adoração, um outro exemplo que eu dei na quinta-feira desse mesmo pastor Neil Barreto, ele estava pregando algo que mudou a minha visão também a respeito de um texto. Já falei umas 3 vezes, umas 3 lives aí que eu participei. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram presos por servir ao Senhor, por fazer a vontade de Deus, estão presos lá. Diz a palavra que à noite eles começam a cantar, eles começam a louvar, eles começam a oferecer ao Senhor adoração, e vai noite adentro. Foi uma vigília na prisão. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Diz a palavra que durante a noite o Senhor provoca ali um grande terremoto, e as cadeias se quebram, as correntes se partem, as portas são abertas, e aí a gente canta, a gente declara, né? A adoração quebra cadeias, a adoração quebra correntes, quebra mesmo. Só que aí repara uma coisa, quando a gente declara geralmente essa frase, vamos ser bem honestos aqui, geralmente a gente declara o seguinte, né? Eu estou numa cadeia, eu estou numa prisão, eu estou na adversidade, e aí a gente declara o quê? Eu vou adorar para a cadeia quebrar e eu ir embora da cadeia. Eu vou adorar para a cadeia quebrar e eu, como dizia o meu pai, diz ainda, né, que está vivo, graças a Deus, vou picar a mula daqui, eu vou vazar fora, eu vou sair voado. Eu vou adorar porque a cadeia vai quebrar e eu vou embora daqui.
Só que o texto não nos ensina exatamente isso. A cadeia se quebra. Paulo e Silas não saíram correndo. Paulo e Silas continuaram ali. Cadeias se quebraram, não para Paulo e Silas fugirem, mas para que o carcereiro, desesperado, pudesse entrar e ter um encontro com Cristo lá dentro. Porque o carcereiro chega pronto a se matar. A palavra do Senhor diz que ele chega, ele imagina já que todo mundo fugiu, que todo mundo foi embora, e ele vai se matar. E aí Paulo e Silas gritam: ei, peraí, tem gente aqui dentro, peraí, estamos aqui. E aí quando o carcereiro vê, ou seja, cadeias se quebraram, oportunidade para servir. Cadeias se quebraram, acesso aos perdidos. Cadeias se quebraram, um verdadeiro adorador enxerga a oportunidade. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. Uma visão madura diante do texto bíblico, diante da palavra do Senhor. Mas nós precisamos, voltando aqui ao ponto, levantar altares. Antes de cumprir agendas, sempre levante altares ao Senhor. Não deixe que o ministério vire rotina. Não deixe que a vida com Deus se torne rotina. Um acontecimento atrás do outro, e aí, eu tenho que cumprir o compromisso, aquela coisa automática. Tenha vida sobre isso. Altares são edificados. E eu quero ir agora para o último e terceiro ponto. A palavra do Senhor declara, aqui no versículo 10, diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Terceiro e último ponto, lançando os alicerces. Interessante que versículo 12 declara algo aqui para nós, maravilhoso. A palavra diz que aqueles do meio do povo que eram os mais velhos, que eram os mais antigos, que viram o antigo templo, quando eles veem o alicerce lançado, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 12 que eles começaram a chorar com gritos, eles começaram a chorar em alta voz. Imagina os berros, imagina ali o choro daqueles irmãos mais velhos ali, quando eles veem o alicerce. Amados, olha o detalhe aqui, eles não viram o templo erguido, construído, alicerce, colocou o alicerce no chão, não tinha nada levantado, apenas o alicerce. Eles começaram a chorar, eles começaram, outros aqui a palavra diz que começaram a gritar de alegria, outros começaram a bradar em alta voz, porque viram os alicerces ali. E aí eu lembro de um testemunho, uma vez na igreja de Água Branca, quem está de Água Branca e estiver assistindo a gente, um abraço. Eu lembro que a gente estava numa obra de um salão social, lá na igreja, e o salão social a gente estava lá construindo, na base do mutirão, reunindo os irmãos. Eu aprendi a virar cimento naquele mutirão lá, virei pedreiro. E aí eu lembro que nós levantamos ali apenas a estrutura do salão. Amado, o salão estava pelado, não tinha luz, não tinha reboco na parede, estava só a armação. Aí eu lembro que o Senhor colocou algo no nosso coração, fazer um culto de ação de graças. Aí eu lembro que eu reuni alguns irmãos e falei: nós vamos fazer um culto de ação de graças pelo salão social, pelo Senhor estar nos abençoando, e nós temos conseguido aí concluir essa primeira etapa. Teve alguns irmãos que chegaram para mim e falaram: pastor, mas peraí, o salão nem está pronto, a gente vai fazer um culto de ação de graças por causa da estrutura. Eu falei: nós vamos fazer. E aí ainda me veio uma outra ideia ainda, eu falei: nós vamos fazer um jantar dentro do salão. Aí, Deus, irmão, pelo amor de Deus, como que não tem nem luz? Eu falei: a gente vai dar um jeito ali, a gente vai iluminar lá dentro, vai preparar as mesas, nós vamos fazer um culto de ação de graças e um banquete depois, cada um traz uma coisa, a gente vê o que faz, nós vamos fazer. E aí quando nós fizemos ali o culto de ação de graças, o Senhor nos ensinou algo muito tremendo. Nós precisamos ser gratos pelos pequenos sinais que vemos. Nós precisamos ter um discernimento
para olhar os pequenos sinais e ter já pela fé uma visão da grandiosidade que está por vir depois. Sabe por que aquele povo pranteou, chorou em alta voz, gritou de alegria, deram pulos, gritavam? E aí o versículo 13 fala que o povo gritava tão alto que não dava para separar quem estava chorando e quem estava gritando. Sabe por que aquela alegria toda? Discernimento. Quando nós vemos um pequeno sinal, nós que temos um discernimento para ver as coisas pela fé, não vemos apenas aquele sinal. Nós não víamos apenas aquele salão lá, apenas no reboco na parede lá, sem luz e sem nada. Nós víamos algo maior que estava por vir depois. E aí eu lembro lá do texto de 1 Reis, capítulo 18, 44. Profeta Elias, depois de vencer ali a batalha contra os profetas de Baal, ele manda o seu servo ir 7 vezes, para ver se ele enxergava algum sinal de chuva. 3 anos sem chover, 3 anos, e aí o servo foi a primeira vez, não viu nada, voltou, na 7ª vez ele falou: Elias, eu vi uma nuvem, do tamanhozinho da mão de um homem, uma nuvem pequenininha, um sinal pequenininho. Elias então vira para aquele servo e declara assim: vai agora lá para o rei Acabe, e fala para ele se preparar, e vir logo, porque vem chuva aí. Um pequeno sinal. Pela fé, nós olhamos e vemos pequenas nuvens. Pela fé, nós olhamos e vemos pequenos lampejos. Nós discernimos que tem uma grande obra em curso. Eu vejo o alicerce no chão. Para um incrédulo, ele vai olhar e vai dizer: isso aí não significa nada. As coisas podem dar tudo errado e o alicerce fica aí, obra parada. E a gente que é brasileiro acostumou a ver um monte de obra parada por aí, né? Você vai andar na rua, você vê obra parada para tudo quanto é lado. Pode acontecer alguma coisa, esse negócio vai ficar por aí. Mas quem tem fé olha para o alicerce e fala: opa, tem um sinal aí. Uma grande obra está sendo realizada. E aí, igreja, nós precisamos olhar assim também. Tenha certeza de uma coisa: uma grande obra está em curso. Uma grande obra está em curso. Cada vida que tem acompanhado e recebido essas mensagens, cada vida que tem adorado ao Senhor junto conosco, assistido o culto, tenha certeza de uma coisa: nesse período de isolamento, uma grande obra está acontecendo, mesmo que aos olhos físicos nada se veja, mesmo que aos olhos dos incrédulos eles estejam apenas vendo o caos, nós estamos vendo uma grande obra acontecendo. Eu tenho certeza de uma coisa, Imefre: o Senhor tem feito uma grande obra no meio da nossa igreja nesses dias. O Senhor tem feito uma grande obra no meio dos ministérios. O Senhor tem feito uma grande obra na vida do pastor, da esposa do pastor, da liderança, de cada discípulo. Eu vejo pela fé, e eu creio que você vê também. Há um sinal, há uma nuvem pequena, há restaurações em curso, há salvação em curso, há algo maravilhoso sendo preparado para o futuro. Igreja, tenha certeza de uma coisa: quando tudo voltar, quando os encontros voltarem, eu tenho certeza disso, uma igreja nova estará na ativa novamente, uma igreja diferente. Não só a igreja metodista, mas eu creio todo o corpo de Cristo, porque o Senhor tem tratado. Como eu falei na quinta-feira, eu repito agora: aproveite esse tempo para estabelecer esse altar. Arrependimento, esperança e adoração. Arrependimento, esperança e adoração. Arrependimento, esperança e adoração. Erga altares, porque uma grande obra está para acontecer. Erga os altares. Olhos da fé. Olhos da fé. Hebreus vai falar isso. A fé, vamos ler lá, Hebreus capítulo 12, quero ler essa palavra com você, chegando ao fim dessa ministração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quero ler mais uma vez. Ora,
A fé é a certeza do que se espera, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha para tudo com o olho de fé. O olhar da fé precisa estar apurado. Olhe todas as coisas, aquilo que não se pode enxergar, aquilo que ainda não está palpável diante de mim, olhe com o olhar da fé. Eu creio que está sendo edificado ali. Eu não estou vendo alicerce só, eu estou vendo já o templo erguido. Eu estou vendo já pela fé o resultado final disso. Eu estou vendo já a conclusão de todas essas coisas. Eu não estou vendo uma formação acontecendo, eu já estou vendo pela fé a obra pronta, eu já estou vendo pela fé a obra concluída, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para quem eu tenho erguido altares na minha vida. Ele é conosco, Ele caminha com o seu povo, Ele não abandonou a sua igreja, Ele continua sendo o nosso Deus Todo-Poderoso. Um altar e grandes obras. Sem altar não existe grandes obras. Sem o altar, sem adoração, sem esse derramar diante do Senhor, não existe grandes obras, amados. Guarde essa palavra no seu coração. E que em nome de Jesus, sempre, a partir de hoje, que você possa erguer altares ao Senhor todos os dias. Ministério de Louvor, vocês que estão aqui, sempre antes de sair da sua casa, antes de vir para cá, erga altares ao Senhor na sua casa. Não saia da sua casa antes de falar com Deus. Jovens que estão aqui com a gente, guarda essa palavra também no seu coração. Antes de sair para uma obra, qualquer que seja, erga altares ao Senhor. Celebre o Senhor, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor. Você que nos assiste, não faça nada sem erguer altares. Um povo que ergue altares ao Senhor, vive o sobrenatural. Que essa palavra, ela possa encontrar lugar no nosso coração, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos ter um último momento de adoração. Deixa eu devolver aqui para o meu batera a baqueta dele aqui. Tomou um susto, achou que ia tomar uma baquetada? Eu quero convidar você nesse momento a orar junto comigo. Você que foi instruído pelo Senhor nessa noite, sobre os altares que precisam ser erguidos. Talvez alguma parte desse altar esteja quebrado, rachado. Essa palavra aqui nos apresenta um tripé: arrependimento, esperança e adoração. Talvez a parte da esperança esteja destruída, esteja quebrada, esteja rachada. Talvez seja do arrependimento. Você tem vivido de uma maneira que o pecado já não te incomoda mais, virou um religioso. Ou talvez a adoração. Você olha para o pecado, você rejeita o pecado, você tem esperança de que Deus pode fazer alguma coisa, mas você não tem oferecido adoração a Ele. Tenha vivido numa ingratidão. Eu não sei qual é a condição que está o altar na sua vida, mas que essa noite nós possamos todos aqui se dedicar à restauração desses altares. Antes de pôr a mão para trabalhar, eles ergueram altares. E um trecho aqui que eu acabei esquecendo de ler, mas eu quero ler para encerrar, tem tudo a ver com o encerramento. Você que fechou sua Bíblia, apenas ouça aqui comigo. No versículo 8, olha o que diz aí: no segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus, no segundo mês, e aí a palavra vai discorrer, no final do versículo 8 ele vai dizer assim: puseram as mãos à obra e constituíram levitas e sacerdotes. Sétimo mês em diante, ergueram altares. Segundo ano, segundo mês do segundo ano, começaram a construir. Isso nos ensina outra coisa: invista tempo para edificar altares.
Altar não se edifica de qualquer maneira. Altar não se levanta de qualquer forma. Eu não ia falar isso aqui, mas o Senhor vai dando a direção. Altar se edifica com dedicação e zelo. Eles investiram aqui meses na edificação de altares. 7º mês começou. 2º mês do 2º ano, botou a mão no arado para trabalhar. Invista tempo. Invista tempo. Comece com aquilo que você pode, mas faça com zelo, faça com excelência, em nome de Jesus. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Quero orar com você e nós vamos louvar ao Senhor em seguida. Pai, toma nas tuas mãos todos nós. Eu apresento, ó Pai, a minha vida, a começar em mim, Senhor. Ó Pai, porque a palavra, ela primeiro precisa tratar na vida de quem está pregando, para depois passar. E eu te peço mais uma vez, Senhor, que eu possa praticar e viver essa palavra na minha vida. Ó Pai, eu apresento a vida da minha esposa. Nós, como um casal pastoral aqui, nessa igreja, a Igreja Metodista em Freguesia, para esse período, Senhor, nós oramos e te pedimos a começar em nós. A começar em nós, Senhor. Toma a minha vida, a vida da Natânia nas tuas mãos. Eu apresento também a vida de toda a clã da IMEFRE, de todos os líderes que nos assistem nesse momento, discipuladores, referências, ó Pai, do teu povo aqui nesse lugar, homens e mulheres levantados e chamados à maturidade, a vida de cada discípulo, Senhor, que não é líder, mas que tem caminhado contigo, Senhor, toda a IMEFRE, toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus que nos acompanha nessa transmissão, ó Pai, que nós possamos edificar altares ao Senhor, ó Pai, que nós possamos oferecer holocaustos contínuos, arrependimento contínuo, ó Pai, que nós possamos celebrar as festas, que nós possamos celebrar a esperança, celebrar a fé, Senhor, e que nós possamos também oferecer ofertas voluntárias, aquilo que não foi pedido, que nós possamos, Senhor, entregar de todo o coração ao Senhor, que é a nossa adoração, que é a nossa gratidão, que é, Senhor, o nosso coração totalmente derramado diante do Senhor, porque o Senhor é bom, não pelo que a sua mão nos dá, mas aquilo pelo que o Senhor é, Senhor amado, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, ó Pai, porque quando os altares se quebram, às vezes as pessoas também, ó Pai, se lançam ao chão, se consideram fracasso, se consideram, Senhor, algo que deu errado, uma pessoa que deu errado. Levanta essas pessoas também, Senhor, porque antes de erguer altares, a Tua graça nos abraça, Senhor, que nós possamos ser abraçados pela Tua graça, e Pai, com os altares erguidos, nós possamos viver grandes obras. Prepara a tua igreja para grandes obras, prepara a tua igreja para uma grande colheita, prepara a tua igreja, Senhor, porque as cadeias estão se quebrando, as correntes estão se partindo, ó Pai, para que o carcereiro seja alcançado, para que o perdido seja alcançado, Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma visão madura, de enxergar oportunidade para servir, oportunidade para viver a missão. Senhor, nós não queremos apenas ficar de braço cruzado vendo as coisas acontecerem, nós queremos ser parte disso tudo, que em nome de Jesus nós possamos ter a fé do profeta Elias. Viu uma pequena nuvem, manda avisar lá que vem chuva aí, manda avisar lá que vem chuva dos céus sobre a sua vida, vem chuva de Deus sobre você, em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos ter esse coração, nós oramos assim e declaramos, ó Pai, tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vem chuva aí, amados, vem chuva aí, contemple os sinais, contemple a nuvem, a pequena nuvem, olhe os alicerces do templo, vem chuva aí, chuva de bênção, chuva de glória, se prepare, olhe com fé agora, para o que está ao redor de você, para as circunstâncias que estão ao redor de você, olhe os pequenos sinais. Desculpa, Ministério de Louvor, mas o Senhor está colocando só compartilhar. Esteja atento aos sinais, pequenas coisas. Olhe para isso
e declare ao Senhor: manda a chuva, Senhor. Pode fazer. Eu estou vendo os sinais. Em nome de Jesus, louvemos a Ele. Aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, aleluia! Queima esse altar, Pai. Oh, Senhor, vem com teu fogo sobre nós. Oh, aleluia! Caia fogo dos céus, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar e mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Senhor, manda fogo, Senhor. Manda provisão, manda unção, manifesta a tua glória. Senhor, mostra para esse povo que há um Deus sobre freguesia. Mostra para esse povo que há um Deus no Rio de Janeiro. Mostra para esse povo que há um Deus no Brasil. Mostra para esse Deus que há um Deus nesse mundo. Mostra para esse povo. Mostra para esse povo que há um Deus
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Senhor, que possa ser também através de nós, que possamos ser sinais do Senhor nesse tempo, sinais do Senhor pelas ruas, sinais do Senhor nas casas, sinais do Senhor no trabalho, sinais do Senhor nas igrejas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse tempo precioso. Nós só temos a Te agradecer e Te louvar. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, continue te guardando. Quero convidar aqui na frente a Natane. Vem cá, amor, pegando você de surpresa, vem cá. Nós queremos dar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Fica tranquilo, você da família, primeiramente. Irmãos da igreja, Natane não está grávida não, tá? Não é anúncio não. Já pensou? Uma ideia, né? Quando ficar grávida, a gente fazer esse anúncio. Eu vou pedir para a Natane estar orando pelas mães. Ainda não é mãe, né? Mas logo, logo vem os 25, né? Olha aí, maravilha, hein? Nós vamos estar orando. Eu quero desejar feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanham, todas as mães da nossa igreja, da nossa família, minha mãe, mãe da Natane. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor continue te guardando. Mãe é um ministério. Ser mãe é viver um ministério dentro de casa, é pastorear dentro de casa. Que você possa continuar recebendo do Senhor toda a bênção, toda a boa dádiva. E eu peço para você também, filho, que você possa honrar a sua mãe nesse dia, que você possa continuar com essa palavra no teu coração, como nos instrui a Bíblia, de honrar o nosso pai, de honrar a nossa mãe, que você possa viver isso todos os dias, não apenas em datas comemorativas, mas todos os dias, que o Senhor venha guardar todas as mães. A Natane vai estar orando, já pode orar também encerrando, logo após eu estar impetrando a bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Só para deixar claro, filho, quando eu estiver na casa dos 30 e não dos 20 e poucos. Convido você a orar nesse momento comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por cada mãe, por cada pessoa, ó Deus, que o Senhor tem instituído para cuidar dos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem enviado, Senhor, essas pessoas para cuidar de nós, ó Pai, de uma forma tão bonita, de uma forma tão perfeita, Pai. Senhor, mesmo aqueles que não têm mãe, o Senhor sempre envia alguém, ó Deus, para estar ao lado dessas pessoas, ó Deus, cuidando. São mães espirituais, mães que realmente ensinam, ó Deus, as pessoas a caminharem nos teus caminhos, pessoas que ensinam, ó Deus, os filhos a trilharem um caminho bom. Nós somos gratos ao Senhor por isso, e nesse momento queremos pedir ao Senhor para que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas mães, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando a sabedoria necessária, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Deus, livrando de todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, que o Senhor esteja tirando da vida dessas pessoas, Pai, mas que a bênção do Senhor todos os dias acompanhe cada uma dessas mães, que o coração de cada uma venha transbordar de amor, de alegria, de esperança, e principalmente, ó Deus, que o Senhor possa usá-las de forma poderosa na vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, para que eles possam tê-las como exemplo, e em nome de Jesus, ó Deus, para que elas sejam luzes, ó Pai, em cada lar, ó Deus. Em nome de Jesus, nesse momento eu clamo ao Senhor também pela vida de cada um dos filhos, ó Deus, que nós como filhos também venhamos aprender, ó Deus, a honrar as nossas mães enquanto é tempo, que nós possamos realmente dar o nosso melhor, ó Deus, para cada uma delas, que possamos, ó Deus, realmente ter atitudes respeitosas e honrosas, ó Deus, para que nossas mães possam sempre se alegrar, ó Deus, com aquilo que nós venhamos a fazer. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo isso, e pedimos para que o Senhor continue abençoando cada uma delas, ó Pai, em nome de Jesus. Nesse momento pedimos também, ó Deus, aquelas mães que estão longe dos filhos, ó Deus, assim como as nossas mães, as nossas avós, que o Teu Espírito Santo possa envolvê-las, ó Deus, nesse momento, que possam sentir o abraço do Senhor sobre a vida delas, ó Pai, e que em nome de Jesus, assim que possível, o Senhor nos permita, Deus, estarmos próximos novamente. Nesse momento nós agradecemos por esse culto, ó Pai, que o Senhor
permitiu que tivéssemos nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, nós somos também gratos ao Senhor por isso, ó Deus, porque temos aprendido a adorar ao Senhor de uma forma intensa, nós temos aprendido realmente a nos entregar ao Senhor sem reservas, renunciando toda a nossa vontade para viver aquilo que é do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue levantando aqui uma igreja, Pai, que realmente está disposta a entregar tudo diante do seu altar, ó Deus. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, dia após dia, realmente a ter essa preparação antes de irmos à obra do Senhor, ó Pai. Que a nossa vida realmente seja um reflexo daquilo que o Senhor é para nós e principalmente, ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e sentir o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de receber a bênção do Senhor, um aviso muito importante. No próximo domingo, nós teremos celebração da Ceia do Senhor. Então, providencie ao longo dessa semana aí o pão, o suco, reúna sua família, reúna sua casa. Será um tempo muito especial, tenho certeza disso. Domingo que vem, dia 17, teremos então a celebração da Ceia do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Amém, amém e amém. Mamãe, eu te amo você. Eu quero dizer, feliz Dia das Mães. Você mora no meu coração. Você é o amor da minha vida. Eu te amo. Mãe, nesse dia tão especial, eu queria te desejar um feliz Dia das Mães e eu queria te dizer que eu não consigo viver sem você. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Eu venho aqui nesse vídeo para homenagear todas as mães pelo dia de vocês. Eu desejo a vocês um feliz Dia das Mães e que Deus abençoe a todos. Eu queria mandar um feliz Dia das Mães para todas as mães, principalmente para minha mãe. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Já faz algum tempo que o eterno Criador tomou a importante decisão de me criar. Só sua maneira impossível de fazer o milagre da vida acontecer. Me colocou num lugar especial, onde havia vida e calor. Fez de você a pessoa ideal para expressar o seu amor. Minha mãe, eu quero lhe dizer, eu não existiria sem você. O Criador do céu determinou assim, e eu te amarei até o fim. Minha mãe, eu quero lhe dizer, eu não existiria sem você. O Criador do céu determinou assim, e eu te amarei até o fim. Na nada ia pegado a você, de tal forma que não sei como vou explicar. Só sei que o teu amor me faz acreditar que o Senhor sempre vai me amar. Minha mãe, eu quero lhe dizer, eu não existiria sem você. O Criador do céu determinou assim, e eu te amarei até o fim. Minha mãe, eu quero lhe dizer, eu não existiria sem você. O Criador do céu determinou assim, e eu te amarei até o fim. E eu te amarei até o fim. E eu te amarei até o fim. Mamães, Mamães, aceite aceite
nossa simples homenagem nossas simples homenagens para todas as mães do mundo, para todas as mães do mundo, feita com muito amor, feita com muito amor, carinho e dedicação, carinho e dedicação, para mostrar para mostrar o quanto o quanto amamos vocês amamos vocês e o quanto e o quanto vocês são especiais vocês são especiais para nós, filhos. Obrigado, Obrigado. te amamos. Te amamos. Feliz Dia das Mães. Amém. Amém. Já faz algum tempo que o eterno Criador tomou a importante decisão de me criar. Na sua maneira tão sensível de fazer um milagre da vida acontecer. Me colocou num lugar especial, onde a vida via calor. Sabe que você é a pessoa ideal para expressar o seu amor. Minha mãe, eu quero lhe dizer, eu não existiria sem você. O Criador do céu determinou assim, e eu te amarei até o fim. Minha mãe, eu quero lhe dizer, eu não existiria sem você. O Criador do céu determinou assim, e eu te amarei até o fim. Apaixonado e apegado a você, de tal forma que eu não sei como vou explicar. Só sei que seu amor me faz acreditar que o Senhor sempre vai me amar.